Primeiro. Foi quase. Foi ali, bateu na trave. Bateu. Mas tá tendo. É isso, tá tendo. Tá tendo até mais do que a gente imaginou, né? Porque a resenha aqui nos bastidores já começou com... É bom demais. Então vamos começar naquele pique contigo, já fazendo a introdução aqui, já anunciando os nossos convidados de hoje. Aliás, eu preciso de uma... Uma cola? Sim, porque os convidados são grandiosos. Sim. Grandiosos. Na verdade, eu vou precisar de uma super cola. Vamos lá. Eu vou precisar de uma super cola, porque eu tô aqui uma polar. Não, super... Tech Bond. Por favor, acha pra mim o currículo dos meninos, porque, na verdade, é super cola. Eu estou aqui com duas personalidades queridíssimas. Uma com o senhor Marcelo Fagerlandi, que é o nosso convidado de hoje, e o seu querido amigo, aliás, meu amigo também, meu querido amigo também, tenho a honra de receber Clóvis Bulcão. E os dois são escritores, sendo que você, Marcelo, você não é apenas um escritor, você é um cravista. Aliás, eu diria, você é um cravista escritor. É isso? Um cravista escritor, um músico escritor, um músico disfarçado de escritor, Olha, eu não sei, essas definições são difíceis, mas eu sou um músico que faz um montão de coisa, que já fez um montão de coisa, e a coisa de poucos anos eu estou adquirindo cada vez mais o prazer de escrever, entendeu? Então, não sei se isso define. Mas... porque eu sei que o Clóvis é um escritor. Que não tem prazer de escrever. Quer dizer, é um escritor de verdade. Quando eu digo não que é um prazer, não significa que seja fácil. O meu prazer é contar histórias. Boa. Não é. Eu acho muito. Histórias verdadeiras, né? Eu acho muito duro e solitário você ali sozinho com a máquina. Acho isso bem... É uma coisa dura, né? E eu me cobro disciplina e tudo mais. Agora, quando você conta uma história, como a gente vai ver aqui a história da Bebê, de uma cantora lírica que recompõe, refaz, né, o início da Belle Époque carioca, aí é espetacular. É verdade. E, inclusive, eu falei que eu ia fazer um disclaimer, e vou fazer o disclaimer, porque a gente já esteve, queridos ouvintes, criadores de casos, infelizmente, a gente já passou pelo bar. Já. E quando a gente passou pelo bar, meu Deus, foram tantas as histórias que eu falei assim, cara, vai sobrar alguma coisa? Vai, repete, não tem problema. Vai, porque esses homens aqui, e eu sou de bendita fruta, inclusive, eles têm uma coisa que chama repertório, né? Você cumpriu o seu fetiche lá na... Eu vou deixar você revelar, mas eu queria dizer para vocês que eu realmente sou uma privilegiada, porque eu estou cercada dos grandes contadores de história. Agora, revela o meu fetiche que hoje eu realizei. Não, estávamos na mesa, aqui no bar, ao lado, em frente, inclusive um abraço aí, pessoal do Sonho Lindo, e Cristina Teixeira simplesmente pagou a conta para 4 machos. E meio, que é você. Não, 3,5. Na totalidade éramos 4 ou 3,5, sei lá. Mas foi incrível. Mulheres, eu recomendo. É uma sensação de empoderamento. Olha, melhor do que o homem paga a conta para você pagar para um monte de homens. É um negócio de outro... Que, aliás, depois me cobre a história que eu estava falando no bar agora dos árabes. Tem a ver. Mas vamos lá. Vamos embora. Vamos nessa, que tá bom a beça. Meninos, eu tô tão feliz de ter vocês aqui. Olha, sério, é histórico, Porque vocês são verdadeiramente contadores de histórias e, por que não, criadores de casos, né? Por que não, grandes criadores de casos. Então, conta pra gente aqui por que você começou a contar a história da Bebê. Olha... na verdade é o seguinte, foi uma sucessão de coincidências, ou talvez não coincidências, né? Eu estava escrevendo um livro sobre o cravo no Rio de Janeiro, né? O cravo é um instrumento para o qual me dedico há mais de 40 anos, sim. E escrevi a história do cravo no Rio de Janeiro, uma história fantástica, deu um livro de mais de 400 páginas e tal. E aí eu me dei conta que eu próprio tinha um instrumento que eu trouxe da Alemanha, né? O cravo mesmo você trouxe da Alemanha? Sim. Você trouxe um cravo da Alemanha? Sim. Eu aproveitei, eu estava voltando dos meus estudos,
não precisava pagar nenhuma taxa alfandegária, Receita Federal, etc. Então eu podia trazer como mudança, né? Então, pois De é. navio. Não, foi de avião, veio de avião. Me corrija se eu estiver errado. Ah. O gigantesco, colossal é o órgão, né? Sim, sim. Tá. Não, O cravo é pode tamanho ser de um piano, tamanho de um piano. tamanho Não, de piano, desculpa a né? ignorância também, mas Aquele que tem os curiosidade. tubos e Mas tal, o cravo órgão. não, nesse processo não dá uma desafinada braba, Mas não? O cravo desafina. Quando você encosta, né? Sempre, sempre. Você Pois é, a gente afina toda suspira semana. no cravo, assim. Toda semana, qualquer Ele- instrumento musical, é. né? Esse não é o problema, né? Foi bem embalado, eu coloquei no avião, quer dizer, colocaram no avião e trouxe, foi tranquilo. Esse não foi o problema. O problema era comprar o cravo, entendeu? Porque é um instrumento. Você teve que matar um ser humano para adquirir esse cravo? Porque eu ouvi dizer boatos que pessoas morrem por causa de cravos. Olha, eu acho que você foram as mais línguas que te contaram essa história aí, né? Desde que o No meu cravo caso, pegou com a rosa. Não teve nada disso, no meu caso não teve nada disso. Aliás, o cravo Será? pegou com a rosa tem uma história bonitinha, Por sabe? favor. Meus sobrinhos eram bem pequenos, o Clóvis conheceu em criança também, e uma vez eles entraram na minha casa, né? Eu tinha 2 cravos, e aí eles entraram, não sei o que, olha o piano, olha o piano, olha o piano. Eu falei, não é piano, não, é cravo. Aí ele olhou para o outro e falou assim, e esse aqui é a rosa? Achei que era o nome que você Que tinha dado pro bonitinho, que bonitinho. bonitinho. Cara, Mas- desculpa, pra tirar um som, não tô falando tocar, mas assim, pra tirar um dó, ré, mi, um bife, a disposição das notas são as mesmas? Exatamente igual. A única diferença do cravo para o piano é a maneira que o som é produzido. No cravo, as cordas são dedilhadas mecanicamente, ou melhor dizendo, são tangidas, entendeu? Como tem uma palheta. Imagina, sei lá, um instrumento de cordas como o violão, como o cavaquinho, o bandolim. Quando a pessoa toca com palheta, né? Isso no cravo, essa seria um tipo de palheta que é acionada pelo teclado. O que aconteceu? O piano foi o cravo transformado. Essas palhetas foram substituídas por martelos. Desculpa perguntar, mas isso é uma pergunta que faz toda a diferença, quer ver? O seu cravo é original, tipo, é velhinho? Não, eu teria que ser muito rico. Então você não matou ninguém, realmente você não matou ninguém. Não. Eu tive a sorte de herdar. Aliás, essa é a história, né? Olha só. Pois é, não, o que acontece? Então, eu estava falando do livro do cravo, então escrevi, publiquei e tal. E um amigo me falou assim, olha só, Marcelo, esse cravo que você trouxe da Alemanha tem uma história fantástica, porque sempre foi o melhor cravo no Rio de Janeiro. Todos os solistas internacionais que vieram para o Rio, eu emprestei e usaram o meu cravo. Então, quando eu contei para o meu amigo, ele ficou surpreso. São nomes assim internacionais incríveis que usaram esse cravo. Ele falou, Marcelo, você tem que contar essa história. Eu falei, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lendo o Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. Estou lá lendo o Metrópole à Beira-Mar. Grande Rui Castro. Grande Rui Castro, maravilhoso, um mestre, né? Aí, quando eu estou lendo lá, ele fala das mulheres famosas dos salões dos anos 20. Ele fala que uma das mulheres famosas, junto da Laurinda Santos Lobo, etc., era Bebê Line Castro. Eu vi aquilo e falei, gente, Bebê. A Bebê, para mim, era aquela velha amiga da família, entendeu? E quando ela morreu, ela era uma mulher riquíssima, generosa. Quando ela morreu, ela distribuiu os bens dela para um montão de gente. O inventário dela tem mais de 100 nomes. Deixou para os amigos, para instituições de caridade, para, sei lá, tipo o Instituto do Câncer, Policlínica de Botafogo, Paróquia da Matriz em Botafogo, Fundação Ataulfo de Paiva. Olha, são inúmeros amigos. E os meus avós eram amigos da Bebê. E ela deixou para os meus avós imóveis, enfim, uma série de bens, e ela deixou um anel, um solitário de brilhante. Esse anel, anos depois, aí já minha mãe que tinha herdado, eu estava na Alemanha, falei para ela, mãe, eu tenho que aproveitar a oportunidade, estou voltando à Alemanha, eu posso trazer o que eu quiser na minha bagagem, sem pagar nenhuma tarifa à Receita Federal. E ela falou assim, vou vender o brilhante, eu vou te dar o dinheiro, você vai comprar o cravo. E assim foi. Então, eu consegui comprar esse instrumento maravilhoso. Graças a Bebê. Graças a Bebê Line Castro, entendeu? Então, e o que é fantástico é que eu não sabia dessa ligação dela com a música. Aí, o que eu fiz? Eu fui à hemeroteca. A minha ideia era escrever um artigo sobre o cravo, contando dos nomes famosos e tal.
Quando eu abri a hemeroteca e comecei a pesquisar, bom, eu vou resumir a história. Eu levantei mais de 300 páginas de notícias de jornal sobre essa senhora. Eu não tinha ideia. Na minha cabeça era assim, aquela amiga da família, pessoa extravagante que, quando morreu, não tinha filhos e deixou uma herança para E um anel de brilhante. para um montão de gente. Exato, é. E também os bens que ela deixou eram um automóvel Cadillac que ela tinha. Imagina, a gente era criança e meu avô herdou aquilo, e a gente andava pela cidade com o Cadillac, achava era uma festa, né? E era uma coisa assim meio folclórica, entendeu? Para passear com o avô, com o Cadillac, era um negócio assim. Isso era nos anos 70, mas parecia que a gente estava nos anos 50, porque era um carro de 1948, entendeu? Então, era assim, tinha essa aura, assim, eu não tinha ideia da importância da bebê, entendeu? Aí, quando eu mergulhei nos jornais, eu vi, cara, o João do Rio escreveu muita coisa sobre ela, era fascinado. Aliás, ele chamava a bebê de a fascinação em pessoa, né? E tantos cronistas, olha, eu falei cravistas, cronistas, né? Então eu descobri toda uma vida. Aí eu falei, não é um artigo que eu vou escrever. Eu tenho que contar a história da vida dela, eu vou fazer uma biografia, né? Até então, eu tinha escrito meus livros de música, né? A minha dissertação de mestrado eu publiquei, depois minha tese de doutorado eu publiquei, depois eu escrevi esse livro sobre o cravo no Rio de Janeiro, coisa e tal. E eu falei, caramba, eu nunca tinha escrito uma biografia na vida, né? E eu falei, bom, mas se eu não escrever, quem que vai escrever? Sou eu, né? E aí arregacei as mangas e comecei, né? Aí comecei a pesquisa pelos jornais. Depois eu vi que os jornais não eram suficientes, né? Então eu tinha que humanizar a bebê, porque ela nasceu em 1878, morreu em 1965. E as notícias de jornal, Clóvis sabe isso muito bem, porque você mexe com isso o tempo todo, mexeu com isso o tempo todo, né? É aquilo que o jornal quer publicar, é o que o jornal quer contar. E a pessoa também, o que ela declara para o jornal é o que ela quer declarar, né? E você vai escrever a biografia da pessoa, você tem que revelar coisas mais íntimas, talvez, sentimentos mais humanos, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu pensei, porque todo mundo que conviveu com ela já morreu. Inclusive os meus familiares, entendeu? Meus avós, meus pais também conheceram a bebê, conviveram, mas morreram. Falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Aí foi aquela busca, né? Aquele trabalho de detetive, né, Clóvis, do biógrafo, e eu fui conseguindo aqui e ali, coisa e tal, através do inventário, fui vendo os nomes, os endereços, e aí cheguei, por exemplo, virou minha amiga, uma pessoa fantástica, a filha da empregada da bebê dos últimos 15 anos. E ela de empregada, ela virou a fiel escudeira da bebê. Ela me contou coisas da intimidade, do cotidiano da bebê. E ela conheceu a bebê? Ela não conheceu, Clóvis, isso é que é bonito. E então, todos os relatos foram histórias contadas pela mãe, porque a mãe tinha uma gratidão à bebê, e vice-versa. Então, era uma coisa bonita a relação delas. Então, ela cuidou muito da bebê, deixou uma casa para ela, deixou a casa para o pai. Na época eles não eram casados, mas depois se casaram. Deixou uma casa para a tia, enfim, para a irmã do pai. Então era uma relação bonita. E, por sua vez, a bebê, quando estava viva, né, ela ia assistir um filme, uma peça de teatro, e ela imaginava que essa senhora, a dona Lourdes, né, Maria de Lourdes, que ela ia gostar, ela comprava ingresso e dava para ela ir assistir. Ah, que legal. Então era uma relação. E todo esse relato da Ana Cristina, né, da filha da dona Lourdes, é uma coisa bonita, assim, porque são relatos repletos de afeto, entendeu? E então eu conversei com ela, que me deu, inclusive tem fotos lindas no livro que ela guardou. Ah, que ótimo. Que ela guardou. Marcelo, me diz uma coisa, eu sei que você e o Clóvis são amigos há muito tempo, porque essa conversa de bar aí eu já peguei a rebarba, o que é muito legal. Você acha que essa proximidade serviu muito de inspiração para você ter esse viés da biografia? Porque o Clóvis é um mestre, né? Ele sabe tudo de escrever.
né? Ele deve ter te dado uma luz com relação à metodologia aí. Não, na verdade foi mais assim pela minha leitura dos livros do Clóvis, né? Você já eu pegou eu ia intuindo uma coisa ou outra, coisa e tal, não segui um caminho assim metodológico que eu estou acostumado na academia, né? Na música. Eu oriento pessoal de música, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Tá. Eu sou professor da Escola de Música da FRJ, Exato, né? isso, exato. E eu oriento o pessoal na pós-graduação. Mas eu não queria esse caminho, entendeu? Porque eu não quis... Uma coisa didática. Não, assim, é uma coisa acadêmica. É não, acadêmica, o livro, exato. uma biografia tem que ser gostosa de ler. É, claro. E tem uma coincidência entre o meu último livro e esse livro da Bebê, é que no livro que eu lancei no Henrique Lage tem uma cantora lírica muito importante que foi a Besanzoni, a Gabriela Besanzoni, que ele cita várias vezes, inclusive, no livro dele, né? Então, vou aproveitar para fazer uma pergunta, porque eu, quando faço a biografia, o biografado, na verdade, ele espelha o tempo que ele estava vivendo, né? Que interessante. Aí é um provérbio árabe, os homens são mais filhos do seu tempo do que dos seus pais, né? Então eu quero uma primeira pergunta, que você fala que a formação musical dela passa um pouco por São Cristóvão e a Tijuca, né? E eu tenho uma tese muito particular que eu imagino um território no Rio, que é a Grande Tijuca, que pega a Vila Isabel, a Mangueira, São Cristóvão, o Estácio, e dali nasceram vários craques da música popular e erudita, porque Vila Lobos, ele morou na Fonseca Teles em São Cristóvão, o Noel, o Cartola, o Tom Jobim, e você coloca ela nessa Grande Tijuca que eu imagino, né? Fala dessa formação da Bebê nessa região geográfica da cidade. São as primeiras descrições dela, muito jovem, ainda no século XIX, cantando nos salões, né? E os salões eram por ali, né? As casas eram na Tijuca, Sim, verdade. Os grandes salões eram né? por ali. Barra Imperial, né? E pouco a pouco que a cidade vai vindo mais para o Atlântico. Né? E primeiro Catete, Laranjeiras, Botafogo, né? E, bom, muito depois Copacabana, Ipanema, etc. Foi muito depois. Então, ela surge quer dizer, ela aparece, né? São muitas descrições nos jornais. Claro que eu só descrevi um pouco o ambiente, não? Mas são muitas descrições, ela cantando nas festas, e com quem que ela cantava, em geral amigos, ambiente amador, né? Então, as festas começavam com jantares para um grupo pequeno, depois vinham os outros convidados, aí tinha apresentações de peças, tinha música, às vezes trecho de ópera, não sei mais o quê, e invariavelmente as festas terminavam com danças, né? E tinha uma importância grande, né? Porque era o ambiente onde as pessoas faziam os seus contatos, né? A sociedade era muito personalizada, né? Então, eram pouquíssimas famílias, né, que eram os poderosos, né? E as pessoas se encontravam nesses salões, nessas festas, e faziam seus contatos, né? Então, a coisa acontecia dessa forma. E ela surgiu aí nesse ambiente, né? Mas o que acontece? A Bebê, aí que ela se diferencia da maior parte das mulheres dessa época, é que aquilo não bastava para ela. Ela queria subir num palco. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu acho que essa vai ser um episódio inédito que vai ser cheio de criações de casos em cima dessa figura tão curiosa. A Bebê morreu ainda bebê? Morreu sendo chamada Bebê? Com certeza. Olha, você sabe que o meu sobrinho, que é poeta, ele, quando o livro chegou e coisa e tal, eu falei, o livro chegou, ele falou, nossa, Bebê nasceu. A gente tem que falar para o pessoal que está ouvindo a gente, né, que o nome dela era Violeta Lima e Castro. Sim, né? sim. Aliás, a gente estava conversando. Você falou que o primeiro nome A história do nome é uma história curiosa também. Né? Pois é. Olha, tem tanta coisa na história da Bebê
que parece que foi inventada. Exato. Né? Que é um filme, mas não é verdade. O que acontece? Ela nasceu em 1878 em Paris e o pai foi lá e registrou ela como Octavie, ou seja, Otávia, né, em francês. É um nome estranhíssimo. Até em francês. Até em francês, exatamente. Bom, aí o que acontece? A mãe possivelmente odiou esse nome. Revoltada. E sem conseguir protestar, claro. O pai ia lá, registrava, a mãe ficava em casa, ainda estava prostrada. 1878. E aí ela passou a chamar a menina de bebê. E o pai de cretino. Desculpa. Desculpa. Ouvintes, isso eu nunca li, não. Isso aí é coisa da Cristina. Perdão. É coisa da Cristina, coisa da Cristina, da Cristina. Aí, o que acontece? Ela levou 1 ano e meio até ser batizada. E aí foi batizada como Violeta Lima e Castro. 1 ano e meio depois. Mas, a essa altura, todo mundo já tinha esquecido da Octavie e ela foi chamada de bebê a vida inteira, entendeu? Numa situação ou outra, o João do Rio, às vezes, Dona Violeta, não sei o que, mas bebê a vida inteira. Até idosa, com 86 anos, foi quando ela morreu. Bebê. Né? Mas tem uma exceção. Quando ela foi cantar na Itália, ela não podia se apresentar num teatro em Roma. Sim. Bebê, né? Exato. Ia ser uma coisa estranha, né? Então aí o nome de batismo dela virou nome artístico. Isso está nos jornais. O nome artístico de Dona Bebê vira Violeta. Ai, meu Deus. Agora vamos falar desse panorama das cantoras líricas aqui no Rio de Janeiro, né? Porque tem um ambiente de competição que ilustra a riqueza, né, da vida cultural no Rio de Janeiro, na década de 20, que você tem a disputa entre a Besançone, a Bidu, a Bebê e a Violeta, não é? Não era a Julieta. Julieta. Elas eram essas 4... Todas rivais, se odiavam. E todas elas em ambientes de vaia, né? De armovaia, não armovaia, teve vaia. Mentira! Sim, a ópera essa humilhação. Então, aquele negócio de rixa entre mulheres que se vaiavam começava já lá atrás. Tinha claques, né? Porque isso perdurou até aquelas... A rádio, né? Perdurou até as rádios que tinham... As cantoras de rádio que tinham rivalidade e armava vaia, né? Essas cantoras que você mencionou, né? Porque a Bebê sofreu uma vaia, né? Quando ela cantou no teatro principal. O que não quer dizer que ela tenha cantado mal, né? Só tinha uma claque. Quer dizer, pois é. E aí tem várias especulações e coisa e tal. Mas, de fato, as cantoras, elas tinham as claques, né? Para aplaudir e para vaiar. E contratavam a claque para vaiar a outra. E assim, não só contratavam para te aplaudir, mas contratavam para vaiar a outra. E olha, não se tratava... Não era o caso só de cantoras ruins. A Besançone Laje, que era uma grande cantora dessas, talvez, e a Bidu, as maiores, ela sofria vaia também. Claro. Ela foi cantar no Metropolitan de Nova York e uma contralto alemã que não queria rival, ela foi vaiada no Metropolitan. Então é uma coisa brasileira, era uma coisa... Não, agora, eu para... É uma tendência mundial. Eu li a biografia do Caruso para fazer a Besançone, porque a Besançone e o Caruso cantaram, né? Uhum. E na biografia do Caruso, escrito por um brasileiro, é uma ótima biografia, conta que o Caruso tinha medo de enfrentar o palco e fumava na coxia do teatro, e a entrada dele em cena determinava o que ia acontecer. Como assim, a entrada dele em cena? Se ele ia se sentir bem à vontade, ia mandar bem, ou se ele ia ficar... Mas ele com ele mesmo? Ele com ele mesmo. Ah, tá. Ia depender da umidade, da temperatura, da reação. Você conseguiu... Eu não consegui captar isso na Besançone. Você conseguiu captar isso na Bebê? Olha, todo mundo que sobe num palco, seja músico, ator, etc., eu posso falar de música porque isso eu faço há 40 anos, né? Não é uma coisa fácil, né? Então você, para enfrentar uma plateia, seja uma sala pequena, um teatro municipal, a Sala São Paulo, a Sala Cília Meirelles, enfim, é uma coisa que você precisa se preparar para isso, né? É uma emoção diferente, né? Então, no caso da Bebê, a cena, quando ela sofre uma vaia no teatro municipal, antes da vaia, ela recebe uma ovação, né? E
Muito bem Então, paga. tem uma... Não, olha, eu não sei. Pois é. Mas o crítico super temido na época era o Oscar Guanabarino. Ele diz assim... Eu trabalhei com ele. Foi, né? Ele era um cara super temido e ele no início elogia muito a Bebê, né? E aí a primeira ópera que ela canta profissionalmente, ele fala assim que no início havia um silêncio na plateia, que era um temor de como é que ela ia se sair, né? E que ela começa um pouquinho nervosa e aí logo depois ela pega o assim, Efeito Caruso, né? Efeito É. Caruso. Isso é completamente compreensível. Só uma coisa, pegando antes de voltar para Bebê, uma coisa particular, uma curiosidade que eu tenho sobre você, porque são muitos aspectos, né? É você músico, você escritor, a biografia, muitos aspectos. Mas uma curiosidade, você ainda tem o cravo, imagino eu. Eu tenho. No momento eu tenho 3 cravos. E um deles é o cravo que eu comprei. Cravo acumulador. Não, você sabe. Não, olha, o cara que toca violão, ele tem vários instrumentos. Não, eu sei. Você não precisa justificar. O cara que toca flauta... Mas o instrumento do tamanho do cravo, são os 3 no mesmo lugar? Não, são em espaços Os 3 cravinhos juntos? Não, são grandes. São grandes. 2,50 m de comprimento. Não, eu tô falando isso... Eu tenho um instrumento, tenho. Eu nunca me desfiz e provavelmente não vou me desfazer. Eu tô te falando isso, não é de... Assim, não tô te zoando, não. É porque a minha mãe é pianista. Sim. E a minha mãe, eu acho que se você perguntar para ela entre o piano e a filha, ela vai ficar meio na dúvida. Se bobear o piano. Eu não tenho filhos, então eu não preciso não precisa, porque a minha mãe, eu estava conversando com ela outro dia e ela falou assim: eu nunca deixei meu piano para trás. E é verdade. Ela nunca desapegou do piano. E a minha mãe não tá tocando, ela não toca mais. Mas o piano está lá, é um ente da família, eu vou te contar entendeu? Uma história, já que aqui a gente está no Criadores de Casa. Estamos lá, bora. É isso aí mesmo. Que é bem bacana. Bora. O cravo é um instrumento, como todo instrumento, você precisa afinar, você precisa cuidar. Sim, né? Exato. Aí um grande construtor falar em Paris... com ele também, falar com ele. Aí um grande construtor em Paris me contou essa história. Que uma vez uma dondoca chegou para ele e falou assim: senhor fulano de tal, eu queria comprar um cravo do senhor, mas olha, já vou avisando, eu não quero comprar esse instrumento que tem que ficar afinando, que isso, que aquilo, eu quero um instrumento que não me dê trabalho. Ele, com toda a calma, ele é um gentleman, com toda a calma, virou para ela e falou assim: minha senhora, um cravo é como um cavalo de raça, tem que ser tratado todo dia. Nossa Senhora! Mas é verdade. É a mais pura verdade. O ser humano, a gente não precisa ser tratado, a gente não precisa tomar banho, escovar os dentes, etc. Então, um instrumento musical, ele não é morto, ele é uma coisa viva. Você tem que afinar, você tem que manter a temperatura, você não pode deixar ele pegar sol, você, quando transporta, tem que ter cuidado, a madeira trabalha com umidade, com um clima mais seco, etc. Então, tudo isso afeta. A minha mãe, ela tem 2 amigas que estudaram com ela piano clássico, né? Uma que ainda toca, minha mãe que parou de tocar, e uma outra que se tornou uma grande artista plástica internacional. Tipo, ela tem as obras no National Gallery em Londres, tipo nesse nível. Mas ela começou com o piano. Essa artista plástica também, o piano tá lá. Na casa dela também não consegue... a relação que desenvolve com o instrumento, que é uma relação praticamente de companheirismo, sabe? De uma coisa... Você cuida, não dá para... É uma outro nível. Porque eu acho que alguns instrumentos, falo isso como alguém que tem um piano armário em casa também, não é nem um de cauda ou meia cauda, mas é um armáriozinho. Sou neto de professora de piano, então entendo um pouquinho assim, essa relação. Ao contrário de instrumentos como violão, por exemplo, que a não ser que seja feito por um luthier, se você compra um violão grosseiro na loja da esquina, é um violão, assim. Um instrumento, mesmo que não tenha sido um piano, mesmo que não tenha sido feito por um luthier, se ele seja de repente industrial, né, industrializado, perdão. Mas ainda assim, ele é um instrumento tão complexo. Ele ocupa um espaço, né? Para começar, ele não é qualquer coisa. Que gera outro tipo de afeto, eu acho, assim. Agora, a gente está falando de instrumento, e no caso das cantoras... O instrumento é o corpo, né? Exatamente. Então, é o instrumento mais delicado, mais sensível, mais suscetível a qualquer tipo de
Abalo. Abalo, exatamente. Então, essa que é a Boa. questão. Isso explica também, a gente estava falando das vaidades, das rivalidades, isso explica por que os cantores são tão temperamentais. Você já se apresentou em um palco, Clóvis? Várias vezes. Várias vezes. Dançando? Não, falando, né? Falando. Não, eu pensei que fosse. Não, falando artisticamente. Não. Não, quando você está falando no palco, sim. você está no Sim. representando, né? Então, a coisa do se apresentar, porque você toca, né? Sim. Você atuou, já atuou. Eu também já atuei. Essa coisa do se apresentar, eu acho sempre tão complicado do palco. Eu tenho medo de palco. Eu tenho muito medo de palco. Olha, é difícil, Sempre tive. é difícil você encontrar um artista que não tenha. É verdade. Eu já encontrei, no caso de música, assim... Você encontra artista mentiroso. Não, olha, não importa se a pessoa tem 10, 20 anos, 50 ou 90. Um músico experiente de 90 anos, a dona Madalena Talhaferro, grande pianista brasileira. É verdade. Ela, no último, eu fui aluno dela. Nossa. Ela, inclusive, é personagem do livro, Nossa. né? Ela tocava nos salões do Rui Barbosa, junto com a Bebê, isso nos anos 10, 20. Uhum. O último recital dela aqui no Teatro Municipal, foram entrevistar e perguntaram: a senhora ainda sente um certo nervosismo? Ela falou: meu filho, se o coração não bater um pouco diferente. Isso é uma pessoa que teve a carreira delícia. de quantos anos? Ela era menina prodígio, então talvez uma carreira de 80, 90 anos. Sim. Né? Agora, vamos voltar às cantoras, né? Porque, primeiro, a minha cantora, a Gabriela Besansoni, ela mentia muito. Ela contou mentia. Ela vivia num mundo muito à parte, né? Por exemplo, ela não soube contar para o biógrafo o dia do casamento dela. Ela contou uma história que não correspondia à realidade. Falou que casou na Candelária e quando ela casou na ilha do marido dela, na Baía da Guanabara. E a decadência da Besansoni, eu confesso que me deu uma certa pena, porque você, quando escreve um livro, você convive com o personagem diariamente, e quando ele começa a entrar em decadência e morre, o personagem, quando morre, não sei se sentiu isso, no dia seguinte não está mais contigo ali, literalmente ele morre. Olha, Clóvis, eu tive nesse livro, nessa pesquisa, eu tive um momento muito difícil, porque, claro, a gente se apaixona pela personagem. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Isso é muito louco. A gente se apaixona pelo personagem. Voltando à história da Bebê, o que acontece? Ela cantava nos salões, ela queria pisar num palco profissionalmente, não podia, né? De uma família tradicional, o pai médico tradicional, então ela se contentava, entre aspas, em cantar nos salões. Mas não era suficiente para ela. Aí ela fez um casamento que foi desastroso, depois se revelou que foi um golpe do baú, etc. Bom, e aí, em 1914, ela volta da Europa por conta da guerra, e aí ela vira uma agitadora cultural, ela começa a organizar festivais de caridade no Teatro Fênix, Teatro Municipal. Aí ela sobe nesses palcos, dançando coreografias no estilo de Isadora Duncan, e canta trechos de ópera e coisa e tal. Era o que uma senhora da sociedade podia fazer. Né? Porque o problema não era subir no palco, o problema era ganhar por isso. Esse era o problema, entendeu? Uma mulher respeitável, entre aspas, não podia ganhar para subir no palco. Mas uma mulher da sociedade podia fazer isso com um intuito beneficente. Assim vai. No teatro seria o teatro amador, né? Aquela lógica exato. de você ter companhias de teatro amador. E havia essas companhias. Se você é de teatro profissional, você é quase uma prostituta. Exatamente. Agora, se você é do teatro amador, é tranquilo, alta Caridade, sociedade. Aí o que acontece? Aí ela, em 1920, mas ela vivia meio sufocada, porque ela queria subir num palco, ela queria ser cantora. Ela, em criança, ela assistia às óperas no Teatro Lírico com a mãe, e ela imaginava, ela via aqueles personagens, porque numa época que não havia gravações, ela conhecia aquele repertório leve dos salões, mas quando a pessoa, ela só conhecia uma ópera quando ela ia no teatro. E aquilo era uma revelação fantástica para a pessoa, porque era uma história cantada, levada na cena,
E não só pela música, mas toda aquela magia do palco, os personagens, os lugares diferentes, porque as óperas se passam em todo tipo de lugar, né? Então aquilo a fascinou, então ela tinha isso na cabeça, entendeu? Aí em 1920, ela faz uma coisa que é super ousada, aliás, a história dela, ela era uma mulher ousada. Ela chega e sobe um palco do Teatro Fênix para dar uma conferência sobre a mulher e o amor. Parênteses, as conferências literárias do início do século eram os homens que davam, né? Só 2 mulheres faziam isso, que era a Júlia Lopes de Almeida, escritora, e a Carmen Dolores, que era cronista. E a Bebê, sem ser nem jornalista nem escritora, ela sobe no palco do Teatro Fênix para falar sobre a mulher e o amor. O que ela faz? Ela desanca o comportamento masculino. Então é um sopro de feminismo, entendeu? Ela diz que normalmente os homens acusam as mulheres, mas eles próprios são os responsáveis por aquilo que eles acusam as mulheres, e por aí vai. E, curiosamente, aí parece que isso é inventado, né, Cláudio? Parece que isso é... Não. Curiosamente, logo depois, o pai morre. Aí ela ganha liberdade. Aí o que ela faz? E muito dinheiro, né? Muito dinheiro, o pai era rico. O que ela faz? Ela pega o dinheiro, vai para a Itália, o berço da ópera, vai estudar canto. Entendeu? Então, mas aí ela já tinha uns 40 anos. Para um canto lírico, já é um pouquinho. E no início do século, 40 anos. Foi 1920, bastante, né? Mas, Então, quer dizer, então ela se esforça demais, estuda e passa lá uns 5 anos em Roma, canta lá, e ela consegue um contrato e vem cantar no Teatro Municipal. Com o marido da Bidu, né? Exatamente, Walter Mock, exatamente. O marido da Bidu. Aí vai tudo muito bem. O problema são 3 anos depois com o Scotto, né? O Walter Scotto era o outro italiano. Aí ela recebe essa vaia assim, fenomenal, né? E então é uma história assim de coragem, de enfrentar a sociedade. Aliás, ela teve que enfrentar a sociedade porque ela se separou do marido. Ela teve que se separar do marido numa época que a mulher se separava e ficava... Né? Chamava divórcio, mas era separação de corpos. Nossa. E ela não tinha o direito, civilmente, de se casar de novo. Nossa. Então a mulher ficava meio que... era colocada para escanteio, sem poder refazer a vida afetiva, entendeu? Mas, Marcelo, mais uma vez eu acho que essa trajetória revela um Rio de Janeiro moderno. Isso. Que é a tese do Rui, porque na mesma época, né, na segunda metade da década de 20, o presidente da Argentina, Marcelo Torquato Alvear, ele era casado com uma cantora lírica portuguesa, Regina Patti, se não me engano. Isso está no teu livro. Está no meu livro, né? E eles moravam em Paris, porque a sociedade portenha não aceitava esse tipo de mulher. Assim, como era a Besançone, como era a Bebê, elas tinham esse enfrentamento com a sociedade. Isso já revela o que era o Rio de Janeiro, entendeu? Era uma cidade moderna. Mas eu estava me lembrando, eu estava contando essa história para chegar na vaia, porque quando eu cheguei nos jornais e comecei a ler sobre a vaia, falei, meu Deus do céu, coitada da Bebê, eu comecei a ficar numa tristeza. Aí falavam, não, mas eu estou escrevendo a biografia dela, eu tenho que respeitar a vida dela, isso aconteceu, isso foi uma coisa traumática. Mas cada notícia ruim, eu ficava numa tristeza, porque a gente se apaixona pela personagem, claro, né? Então, foi uma experiência assim, que eu não tinha vivido antes, sabe? Porque eu só escrevia sobre música. E você é um artista, né? Você deve imaginar o que é uma vaia. Claro, né? Claro. Que interessante. Você falou uma coisa, desculpa. Não, vai lá. Mas você disse só escrever sobre música. E como é diferente escrever sobre a musicista, né? Sobre o músico, sobre a figura. Totalmente, João, porque assim, você está escrevendo sobre uma vida. Sabe que... Claro que é uma vida atrelada à música, mas não é só a música. Não, né? Pois é. Não, e tudo que eu escrevi sobre música foram textos acadêmicos, entendeu? Você escreveu o Método Piano Forte. Isso, do José Maurício Nunes Garcia, foi compositor. Que são coisas mais técnicas, né? Sim. Depois, trabalhos acadêmicos, né, de pesquisa de música.
dirigida para músicos, Sim. entendeu? O público de tudo que eu escrevi até então... Mais pessoas, o buraco é mais embaixo. Isso aí o Clóvis sabe, né, Clóvis? Não, onde bate o Mas coração. você sabe que, por outro lado, isso me atraiu tremendamente, porque essa história de contar a história, Clóvis, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, essa senhora que deu tanto para mim e para tantas outras pessoas, ela tem uma história para ser contada. E ela não é só essa mulher rica que distribuiu os bens. A prova disso... É muito além disso. É, muito além disso. O João do Rio, que escreveu sobre ela, é uma coisa linda. Depois, a Maria Lúcia Dal, em 2006, ela fala, ela era uma mulher moderna. Mas o que fica, na verdade, na minha opinião, é modestíssima, são as histórias. O que fica, na verdade, o que ficou, na minha opinião, dela para você, não foi o anel de diamante, foi a história. Marcou muito mais. Foi a história, Olha, entendeu? mas você sabe, que fez Cristina, você poder fazer a tua história. Sim. Entende? Mas, por outro lado, assim, eu acho que quem ganhou alguma coisa dela, isso eu sinto pela Ana Cristina, que ganhou, né, a filha da Dona Lourdes, que trabalha com ela, outras pessoas com quem eu falei, né? É aquele sentimento de gratidão, entendeu? Porque me perguntaram outro dia, mas ela não foi uma patronesse como foi a Laurinda Santos Lobo? Eu falei, eu acho que ela foi uma patronesse póstuma. Desculpa, é que assim, agora você tocou num ponto, esse lance de pra quem ela deu algo. Na verdade, essas pessoas ganharam não só bens, né, mas pedaços da história. É, isso. Ganharam um passaporte não, ganharam um vínculo. Isso é muito curioso de se pensar da perspectiva de quem recebe, no caso, uma herança, mas de quem recebe qualquer coisa. Porque as pessoas podem receber não só dinheiro, mas podem receber boas memórias, podem receber bons exemplos, podem receber boas iniciativas. Isso tudo... E podem receber qualquer vivência. Exatamente, exatamente. E eu acho que aí está a diferença, o teu legado. Aí entra o legado, né? Quando as pessoas pensam, o que eu vou deixar de legado? Isso é legado. E não foi um legado apenas material, porque o legado material, ele fica ali, ele fica só naquela... limitado. O que é bonito, desculpa, no caso dela, é que, na verdade, o legado material se transformou em outras coisas. Exato. No meu caso em particular, quer dizer, foi uma joia, um anel, e que, de repente, se transformou num instrumento musical. E foi um instrumento, depois eu comprei outros, mas foi um instrumento durante muito tempo que eu fiz a minha carreira. Exato. Gravando CDs. Que fez a tua história. Fez a minha história. E eu não tinha ideia dessa relação dela com a música, entendeu? Então, você continuou a vida dela musical através do anel e a música, por isso que eu termino o livro dizendo a música continua viva. Olha, é tipo a doação de um órgão, no caso de um cravo, não de um órgão, mas né? Mas é como você continua a vida com um pedaço da pessoa ali, no caso... E sabe, por exemplo, quem tem também, no caso de instrumento, né? O cravista com quem eu estudei na Alemanha, que tinha uma coleção de instrumentos originais, século XVII e XVIII, ele faleceu na pandemia, mas ele tinha essa coleção mantida no Museu de Chartres, na França e tal. E uma vez num filme ele falou o seguinte, olha, esses instrumentos hoje em dia, eles estão sob a minha guarda, mas eu espero, depois que eu morrer, que eles continuem sendo tocados, entendeu? Então, tem um instrumento tem isso, né? Porque ele para ser vivo, ele precisa ser tocado, né? Então, quer dizer, não é uma pedra, uma joia, ela fica ali, né? Quer dizer, ela serve para admiração, para beleza, coisa e tal. Mas no caso de um instrumento... Pura, né? Quanto mais pura, melhor. Agora, a Besançoni, ela também tinha uma coleção de joias fantástica, né? A Bidu tinha também, isso fazia parte fazia parte agora que você falou... aquele estereótipo, né, Clóvis, assim, da cantora, da diva, né? Então, a Bidu tinha uma coleção, né? Eu não sabia disso. Tinha. Se eu não me engano, a biografia dela menciona isso. E a Bebê tinha uma coleção, ela deixou... Olha, eu conheço uma outra pessoa que herdou, no caso até muito mais do que minha avó herdou, brincos de esmeraldas, colares, etc. Nossa. E que inclusive eu achei a citação do João do Rio, falando do brilho misterioso das esmeraldas. Então eu conheço uma senhora que herdou, ela vendeu, construiu uma casa.
Eu não vou Com dinheiro citar, dessas eu não vou citar nomes, mas a herdeira da Besançone, outro dia alguém me contou que ela também, com a venda de uma única joia, comprou a cobertura onde ela mora em Ipanema. Uma única. Olha, no meu única caso, Única. a joia que minha avó herdou era o menor brilhante que a bebê tinha. Ela tinha outro maior que ela deixou para uma outra senhora. Isso eu vi lá no testamento. Né? E ainda assim, ele pôde ser transformado, o valor pôde ser transformado num instrumento musical de alta qualidade. Impressionante. Eu coloco que o último grande brilho que a Besançone teve, eu coloquei isso no livro, e o livro não é sobre a Besançone, é sobre o marido. Que coisa incrível. A última vez que a imprensa mundial fala na Besançone é quando ela vai a Nova York levando suas joias para colocar no seguro. Então a seguradora mandou lá uma limusine e tal, então a imprensa, isso chamou a atenção da imprensa, porque devia ser uma coisa muito, muito robusta, entendeu? Estou falando de dinheiro, né? Que coisa incrível. Você vê que ele, como pequenininho, comprou uma coisa portentosa. Né? Era um brilhante menor que ela tinha, ainda assim foi de uma... serviu para um propósito maravilhoso, nossa. Eu acho, eu particularmente acho que é exatamente isso. Eu acho que ela está muito feliz com o que você fez com o destino. Olha, o destino que você deu. Eu espero que sim, mas eu estou feliz. Homenagem, né? Eu estou feliz por contar essa história, você sabe, Cristina, porque de fato, quer dizer, essa questão pessoal, claro que eu tinha que mencionar. Quer dizer, por que eu, com a minha carreira de músico, tendo publicado só livros de música, por que eu estou escrevendo sobre essa mulher? Que coisa louca é essa? Então, óbvio que no início eu o santo que baixa. Já vou avisando. Uma nota de autor. Tem uma coisa que às vezes baixa no artista, né? Porque você é artista também, somos todos aqui. E às vezes a gente escreve sobre coisas que, tipo assim, não sabe por que está escrevendo, mas sabe que tem que escrever. Tem que acontecer, não sabe por quê. Mas o leitor tinha que saber. Óbvio, tinha que contar essa história. As histórias têm que ser contadas. É claro que aí a história dela eu me retiro, obviamente. Sim, né? sim. Mas eu acho que é uma história que vale a pena ser contada. Não só esse ambiente que a gente está falando, do canto lírico, dos salões, etc. Mas é uma parte da história do Rio que é muito interessante. Né? E de uma pessoa que ficou esquecida, porque ela não fez uma carreira efetivamente, a carreira foi curta. Né? E eu acho que ilustra demais assim, o papel da mulher, a mulher naquela época que queria ter uma atuação artística, que queria ter uma profissão, o que ela fez para ter enfrentado a sociedade depois de ter separado do marido. Entendeu? Um grito de liberdade. Tudo isso. Isso volta a duas coisas que a gente tinha falado anteriormente. Uma que o Clóvis falou e falou muito bem, que a gente estava falando ali nos bastidores, de como o Rio de Janeiro perdeu o brilho. Né? Perdeu esse glamour. Pois é, uma época que isso eu conto no livro. Realmente é uma coisa assim destatelar, porque era muito glamouroso. Mas tem a ver também com ter deixado de ser capital, né? Mas foi uma coisa impressionante, né? Era muito glamouroso, muito glamouroso. Quando eu vi, a gente estava conversando antes, né? Quando eu encontrei notícias, né, da Bebê assistindo o Nijinsky. A história do Nijinsky, como é que foi, a Isadora Duncan. Então, o Nijinsky comprou o anel do casamento dele na Avenida Rio Branco. Né? Isso é incrível, né? Desculpa. Ele casou em Buenos Aires e comprou o anel. No Rio. Isso, assim, quer dizer... A quantidade de pessoas assim notáveis com as quais ela conviveu, uma outra vez numa festa na casa da Laurinda Santos Lobo, que é um nome que ficou por conta de Santa Teresa, né? Inclusive no centro de Cessária. Exato, Aí ela tem um adivinho lendo a mão dela e de repente todos param para observar os convidados que chegaram tardiamente. Era o Stefan Zweig. Nossa! E depois, na festa de um outro escritor que se refugiou na guerra de 40 no Rio, que foi o Leopold Stern, ele faz na casa dele um salão, como ele tinha em Paris. E a Bebê declama junto da Madame Morrinot, Henriette Morrinot. Então, a Bebê declama Orlando Teixeira, que foi um apaixonado por ela, e a Morrinot declama Baudelaire.
Então, essas cenas estão no livro, então eu vou compondo um panorama. Quando eu li essas notícias, eu achava uma coisa incrível. Olha, durante 3 anos que foi a pesquisa e o escrever, eu mergulhei nessa época. Eu achei uma coisa fantástica, entendeu? A gente se transporta, né, Clóvis? Você lembra que eu te mandei uma mensagem, eu te liguei para perguntar sobre a bebê, porque você pesquisou tanto para o Henrique mas Lage? Eu não me lembro de ter topado com ela, né? Uhum. Que depois eu confundi com a Julieta. Ah, tá. Né? Porque a Julieta estudou com a Besançone, né? Lá no Parque Lage, né? Ela entra na cena pelas mãos da Besançone. Agora, ela aparentemente não tem família, né? Não. Mas você tem consciência que você virou a família dela agora? Olha, você tem essa consciência? Você tem esse sentimento? Não, engraçado, eu não pensei não, mas eu não rejeito a ideia, ao contrário. Eu acho que todas as pessoas que herdaram, né? Outro dia minha irmã, sabe, eu comentando com ela e tal, o livro chegou, ela falou assim, Marcelo, o que a herança da bebê modificou a nossa vida? E isso eu escutei de outras pessoas que também herdaram, que eu entrevistei, né? Uma delas falou assim, olha, se hoje eu tenho uma casa, eu devo a bebê. A outra falou assim, olha, a minha neta, eu paguei a educação da minha neta graças a uma joia que eu herdei da bebê. Parte da sua carreira tem ligação direta, né? E eu acho que essas histórias até vão surgir cada vez mais. Bom, porque, claro, sem legatários, eu não pude contactar todos, obviamente, todos. Mas eles vão te procurar. Vai precisar de uma parte 2. Não, eu tenho Gratidão. tem uma história bonita. Uma associação de caridade que herdou salas comerciais dela, o advogado me procurou, sabendo que eu estava escrevendo a biografia, para ajudar lá nos trâmites burocráticos de certidões. Claro que eu tenho todas as certidões, eu fui procurado por esse advogado e, obviamente, eu dei tudo que eu tinha e ele me ajudou também, ele me deu a certidão de óbito do marido da bebê. Eu não tinha essa data e ele que me deu. Então, são aquelas trocas assim maravilhosas, né? Não, e com certeza, eu vou te falar por experiência, né? Porque você, quando faz a biografia da pessoa, depois o livro vai ter vida própria e as pessoas vão começar a te procurar e vão começar a te contar histórias. Sim. Enfim, porque minha tia me contava, meu pai, meu avô, Interessante. enfim. Aí eu falo isso pela família Guinle, né? Que eu fiz a biografia deles, né? Mais o Guinle do que o Lage. Hoje eu me sinto, assim, ser um membro da família Guinle. Olha. Porque eu acho que eu sei mais da família do que qualquer um deles. Você vira uma referência. E eles ficaram gratos por você ter feito esse levantamento? Uma família, ela é um organismo enorme, vivo, Sim. não é né? Sim. Então eu diria que é uma grande parte da família sim, mas tem uma parte fica incomodado, assim, fica incomodado porque eles foram muito, muito, muito ricos e tomaram um tombo e o tombo não é uma medalhinha que você gosta de exibir no peito, né? E quando você vai lá reaviva, tomou tombo por isso, não necessariamente todo mundo vai gostar, né? Principalmente aqueles que estiveram envolvidos com tombo, né? Sim. Como eu te falei, uma vez na Inglaterra eu conheci, assim, intimamente a família real do Irã. Antes da... Faradiba? Hã? A Faradiba? Ou era do Shah mesmo? A Faradiba foi casada com o Shah. Foi exatamente isso. Reza Pahlavi. Exatamente. Só que exatamente antes da Revolução. Eles aí teve a Revolução, eles saíram pelo mundo. Alguns foram para Londres, outros foram para Estados Unidos e alguns pouquíssimos para a Suíça. E aí eu me lembro que, frequentei muito a casa deles. Aí uma vez um deles pegou um livro, era uma enciclopédia, sem brincadeira, sem exagero nenhum. Era desse tamanho aqui. Aí ele falou, Cristina, dá uma olhada aqui. Aí eu peguei, pensando que era uma enciclopédia. Eu, na ignorância. Peguei a enciclopédia e falei,
Na hora que eu abri, era árvore genealógica. Era árvore, não era nem história. Era só árvore genealógica. Cara, eu nunca vi nada igual. Era só assim, porque os homens, tinha não sei quantas mulheres, entendeu? Tinha tipo 10 mulheres. Óbvio, tinha a primeira, né? A principal. Não, são 4 que cada muçulmano pode. É, Muçulmano não, eles são persas. na Aí verdade. persas, É. eles falam farsi, exatamente. E aí, dessas, tipo, entendeu? Filhos, e aí o filho tinha não sei quantas. Cara, mas era gigantesco. E Não, tudo eles datado. são muçulmanos, mas na verdade não são árabes, é o contrário. É isso. Aí, e tudo datado, tudo catalogado, tudo. E eu fiquei assim, ó. Eu só ia folheando assim. Era muita gente. Isso de uma família, né? Que era a família real. Eu fiquei em estado de choque, cara. Aqui Eu nunca vi ele uma tá coisa igual. agora ele entrou na genealógica da BB, Da né? BB. Você é Olha, o você sabe, herdeiro. pois é, eu não tinha pensado nesses termos, sabe, Clóvis, mas é o que eu já falei. Em criança, a gente ouvia histórias da bebê em casa, né? Quer dizer, ela era aquela amiga da família. E tem Mas relatos. você tinha memória Sim, com certeza. Você lembrava de algumas Clóvis, histórias? imagina, minha família de classe média, você conheceu. De repente, a gente ganha aquela herança fantástica, entendeu? E é uma coisa extraordinária. Para uma criança, eu tinha 5, 6 anos, é uma coisa meio fantástica, assim, uma coisa totalmente fora do normal, né? Em geral, as pessoas ganham herança dos seus ascendentes, pais, avós, etc. Mas não, era uma amiga da família, né? Quer dizer, de repente vem assim, imóveis, Ela não carro. teve filhos, então? Não. Então é uma coisa. Então tinha toda uma aura em torno dela. Assim, ela era mas aquela pessoa porque... um pouco. Era uma personagem, entendeu? Eu me arrependo muito de ter perdido muitas histórias que a minha avó contava da família dela. Uhum. Porque, enfim, eu estou trabalhando num projeto que nos une no passado. Eu não acho que você nem tem consciência disso, não sei se eu te falei. Ele tem um sobrinho, o João Pedro Fagerland, que é um craque, né? Um poeta espetacular, um homem quando fala poesia, uma coisa Olha. assim. Não, é Ele de uma uma coisa criatividade, absurda. É o teu irmão? Meu sobrinho. Sobrinho. O irmão dele é músico também, um super músico. Olha. E o sobrinho dele escreveu um livro sobre eu não sei se é tataravô, que é o Lúcio de Mendonça, bisavô, meu. Seu bisavô. E o bisavô dele fez uma viagem com meu tataravô. Que legal. E eles viajaram, já te falei disso? Não. Eles viajaram juntos em 1900 para Buenos Aires, que é uma viagem que muda, que vai levar a reforma Pereira a passo. Quando a elite brasileira chega em Buenos Aires e vê as diferenças, fala, nós temos que mudar o Rio de Janeiro. Nossa, eu estou sabendo disso agora, Clóvis. Não, pois é. Furo total. Maneiro. Então, assim, o seu bisavô viajou com o meu tataravô. Na verdade, é o seguinte, Olha. tem que fazer um parênteses. O Lúcio de Mendonça, que era meu bisavô, a minha avó, que era filha dele, era filha temporã. Então, possivelmente seria da geração do meu tataravô. E mesmo. o avô dele estudou medicina com meu avô, ou seja, eles também... Então, As histórias se a entrelaçam. gente histórias se entrelaçam, né? são várias gerações dessas duas famílias, entendeu? Esse livro vai nascer. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, sabe, Clóvis? Você que escreveu muito mais biografias do que eu, né? Eu, num determinado momento, estava contando, né, a história de levantar a história da bebê pelos jornais, depois os documentos oficiais, depois os depoimentos. Os depoimentos, quer dizer, depois de um tempo que você lê tanta notícia de jornal, você vai mapeando na tua cabeça quem era aquela pessoa, né? Mesmo que as notícias sejam filtradas, etc. E os depoimentos, eles corroboraram, na maior parte das vezes, aquela minha intuição. Você passou por isso? Eu acho que a gente acaba tendo uma visão em cima das fontes que vão te fortalecer. Eu fico com essa impressão, que você
você tem a sua visão né, de uma determinada personagem. Você vai lendo as fontes e eu acho que você, por instinto, vai incorporando aquilo que vai reforçar a sua tese. Né? Eu fico... agora, quando você tem uma informação que entra em choque, né? Se choca de forma forte, né? O que você está tentando contar, eu uso aquilo para me reforçar. Eu uso aquilo como reforço da minha tese, não como uma negação da minha tese. Isso aconteceu com o padre Antônio Vieira, entendeu? Que tem algumas fontes que me jogavam no chão, me jogavam no lixo. Eu usava elas para reforçar minha tese, desqualificando elas. Aqui tem, por exemplo, tem uma fonte que está falando isso, mas ele não diz de onde é que tirou a informação, entendeu? Então, agora, o caso dele, eu pouco vivi isso, não tão forte como eu imagino, é a questão da distância temporal, né? Porque, quer dizer, uma pessoa que viveu há tanto tempo, né, torna uma biografia muito mais difícil, né? o século XVII. Cara, o século XVII não tem imagem. Não tem imagem, cara. Não tem uma imagem do cara. Não tem imagem. Em relação às imagens, por exemplo, da Bebê, eu tive muita sorte, porque ela foi muito fotografada a vida inteira. Eu acho que possivelmente por causa do dinheiro, né? Então, é possível. Naquela época, principalmente. Uma podcaster. Muita coisa nos jornais. E a história das fotos do Museu Leopoldo Gotuso de Pelotas, né? Foi uma coisa incrível, porque ela era amiga do Humberto Gotuso, e cujo irmão era o Leopoldo Gotuso, pintor, e ele teve uma carreira no Rio, também muito ajudada pelo Humberto Gotuso, que era um dandy da sociedade e tal, dos salões. E eu, sabendo disso, aí eu descobri que existia esse Museu Leopoldo Gotuso em Pelotas. Eu falei, bom, quem sabe eles têm alguma coisa? E tinham. Então, e algumas das fotos que eles me cederam, que estão no livro, fotos lindas, são as mais bonitas, talvez, eu que identifiquei, que eles não tinham identificado quem era a Bebê. E tinha outra coisa bem interessante. Tinha um cartão, porque era um álbum que o Leopoldo Gotuso levou do Rio, um álbum da Bebê. Então tinha fotos dela em cartões postais, né, como era muito comum, né? Um dos cartões era do Lúcio de Mendonça, meu bisavô. Olha que coisa. Dirigido à mãe da Bebê. Que coisa. Tinha lá a assinatura dele, Lúcio, e Anitta, que era a minha bisavó. Que demais. Então, quer dizer, uma coisa incrível. E estava identificado errado no museu, claro. Aí eu expliquei tal, e enfim. Então, são essas histórias assim que... Cara, eu já fui 2 vezes a Pelotas, não sabia da existência desse museu. Acho que você tem que ir a Pelotas, é uma cidade... A ideia é lançar o livro lá, né? A gente tem uma cidade... Eu amo o Rio Grande do Sul, eu amo a fronteira do Brasil com o Uruguai. Ela não fica bem perto da fronteira, mas em direção à fronteira. Muito. E sem contar que tem uma churrascaria lá que é espetacular. que serve, o dono da churrascaria escolhe os animais que serão abatidos para ele servir no restaurante. É uma coisa uau. Eu já tinha ouvido falar isso com peixe, mas com boi, confesso que não. Gente, a gente tem aqui nos Criadores de Casos um momento de criação de casos, mas antes vamos às perguntas da nossa audiência. Porque temos aqui algumas o programa ao vivo. E tem um outro momento que a gente tem que passar, que é... O momento de criação de casos. Momento, Então, antes da gente ir para o momento de criação de casos, a Maria Alice Alves, também conhecida como... minha mãe. Dona Mames, pergunta o seguinte: Marcelo, além de instrumentista, consagrado e professor de música erudita, formado pela Stuttgart, você também escreve. Qual é a sua carreira preferida? Olha, minha carreira é de músico, né? Então. Será? Olha. Tô sentindo que você tá balançado. Não, isso acontece, eu sou geminiano. Eu não sei se eu acredito. Eu também, não. eu sou também? Ascendente. Ascendente? Eu tenho um pé muito grande em Gêmeos. Pois então o que acontece? O geminiano gosta de novidade, gosta. Então, quer dizer, eu até hoje eu tenho sido muito feliz com a carreira de músico, mas na música eu fiz tantas coisas. Cravo solo, com flauta, vários instrumentos, óperas, fiz um disco com saxofone, barra e pichinguinha. Então eu já fiz muita coisa na música, no âmbito da música, né? E me diverti a beça escrevendo
fiquei muito com o coração muito quente de ter escrito essa história da Bebê. Ele gosta de cravo, mas ele não quer cravar. Isso aqui não vicia quando você lê seu nome na olha lá, puxando a sardinha. Vicia, mas eu já tive isso nos CDs, entendeu? Então... Não existe mais. É verdade. Eu lamento muito. Eu fico feliz criando por causa casos. Rinha de artista, rinha de artista. Não, eu fico contente rinha. por causa dos livros, porque o livro resiste firme e forte, vai resistir. Verdade. Eu acho uma idiotice ter acabado com o CD. Uma idiotice completa. Por vários motivos, entendeu? Fala. Vários motivos. Primeiro que o seguinte, tudo bem que você pode nas plataformas digitais ter um álbum ele ser uma coisa única, porque um artista quando faz um CD, um álbum, é um conceito que está ali. Verdade. A ordem das músicas, a escolha das músicas, seja na música popular ou clássica, enfim, entendeu? Tem uma coisa, conceito. é um conceito, Inclusive conceito. A parte gráfica também. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente teve o exemplo claro do Pato, né? Da sua irmã, que é uma coisa para você... É um livro infantil, mas não tanto... que você tem que degustar ele, você abre, você... Mesma coisa com... Olha, todos os CDs que eu fiz até hoje, o encarte é super cuidado, tem textos de pessoas maravilhosas. Então, quer dizer, é quase como um pequeno livro, entendeu? E isso se perde. Mas, Marcelo, eu não quero puxar a sardinha para o Clóvis, mas eu vou puxar a sardinha para o Clóvis. Completamente, olha, porque eu não vale você ser tendenciosa, eu sou não time vale. Clóvis, eu sou time Clóvis. Eu vou falar uma coisa para você. Odeio palco. O Clóvis está coberto de ficar em casa, no meu ambiente ali, escrevendo o meu livrinho, depois lançar tudo de bom. Porque, olha, a última vez que eu pisei no palco para um concerto que eu tinha que dar, minha mãe teve que dar um chute na minha bunda. Eu entrei em cena, catando coquinho assim, e eu tive que tocar lá. Um dos maiores pianistas do século XX, que foi o Vladimir Horowitz, tem um filme dele entrando no Carnegie Hall. Aí ele dá meia volta, o empresário vira ele assim, quase que empurra ele para entrar no Carnegie Hall. Mentira, sério? Horowitz foi um dos maiores virtuosos e pianistas do século XX. Não, eu vou te falar uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, se dissesse assim, quais são as piores profissões do mundo? Eu sei quais são. Concertista, dançarino e atleta. São as piores. Concertista, porque ali na hora errou, fudeu. Mas o que acontece? O atleta, porque depois dos 40 anos você não anda mais, né? Você está acabado. E dançarino, porque além disso tudo, você ainda tem que passar a vida na dieta. Então, olha. E são carreiras curtas. Exato. De músico não, mas o que acontece? Clóvis. O que acontece? São profissões de alta performance. Exato. É duro. Olha a minha cara de quem não quer sofrer, não quer sofrer, não. Não, mas vem cá, você sofre um pouquinho antes, mas depois que você entra no palco é uma maravilha. Pra mim não. É uma maravilha. Quando você eu toquei a tarantela uma vez, a 120 por hora, terminei a 250, entendeu? Sobretudo quando você está bem. Tem dias que você não está tão bem. É verdade. Tem dia que você está bem e que você sente que o público está com você, porque a gente sente isso, óbvio, né? Eu e o Clóvis não precisamos disso. Não, mas não, você vê, a última vez que eu fui falar em público, eu cometi uma coisa um erro que eu nunca mais vou falar, hein? Que foi viajar no mesmo dia da palestra. Isso é verdade. Que isso cansa. E aí, antes me perguntaram, vai ter um camarim, você quer comer alguma coisa? Eu falei, não, só água, não vou comer nada. Mas aí eu pensei, vou chegar uma hora antes. Era um tema que eu não dominava muito, né? Ia dar uma estudada e tal. Ia dar uma concentrada, ficar comigo, pô, não tinha camarim nenhum e era uma falação do cão, aí começam a querer fazer social e falar, papapá. Agora vai lá e fala. É concentração, claro, concentração zero, sim. Eu tenho uma pergunta antes da gente ir para o momento de criação de casos, que é o seguinte. Quando a gente se debruça profundamente sobre algo, ou sobre alguém, eventualmente acontece um fenômeno que é sonhar com aquilo ou com aquela pessoa. Você, nessa trajetória do livro, você chegou a sonhar com o bebê? Pergunta para ele também, porque ele também é biógrafo. Eu tô curiosa para saber a resposta dele também. Sabe de uma coisa? Eu estava sempre esperando por isso. Não aconteceu. Você já sonhou com os Guilherme? Sonhou com os Guilherme? Não, eu não vou lembrar em que momento, que livro, mas às vezes eu acordo
Uma coisa que eu, quando estou escrevendo, eu durmo com uma caneta e Eu também. Pelos insights, né, pedaço, que vem. porque eu posso acordar com uma solução para uma passagem, com uma inspiração. Agora, eu sempre, antes de escrever, eu dou minha caminhada diária de 1 hora e ali eu estruturo a jornada de Isso acontece trabalho. comigo porque eu faço natação há 40 anos, né? Então eu nadando, o livro Durante... Pegar a caneta nadando é complicado, hein? Não, na cabeça. Você estruturava o seu dia de trabalho? Ou então, fiz tal coisa. Aí fazia outras coisas, não sei o quê, nadava, aí depois eu pensava, peraí. Ou dormia, acordava e falava assim, não, Isso peraí. é muito comum, dormir Essa ordem acordado. tá ruim. Tal coisa tem a ver com a outra e não com essa. Eu vou mudar. Nossa, mudei demais. Aqueles E insights. você tem disciplina de trabalho? Tenho. Um músico, né, Tem que Clóvis? Não, um escritor eu acho que tem que ter muita disciplina. Não, muita disciplina. Isso aí, quantos exemplos, né? Mas uma coisa que eu li recentemente no livro do Rui Castro, né, A Vida por Escrito, né, que ele conta o processo dele de biografias, e as pessoas, poxa, você escreve tão bem, não, eu não escrevo bem, eu reescrevo bem. Muito bom, Né? muito bom. Então, quer dizer, eu não me considero escritor profissional, mas eu reescrevi, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Agora, o momento criação de casos. Eu vou tentar... na verdade, eu tinha escrito, mas eu meio que repensei que a gente tocou em assuntos que tangem... Dialogam. Exatamente. Obrigada, João. Exatamente isso. Bom, vamos lá. Porque é o seguinte, eu assim, né? Vocês conhecem muito mais as moças do que eu, a Bebê e a Besançone. Então, vocês vão poder dizer isso melhor do que eu. Me parece que as meninas eram à frente do seu tempo. Me parece isso. E me parece também que elas eram mulheres muito que lutavam por uma independência, pelos seus sonhos, pelas suas carreiras, pela sua visão e tal, etc, etc. Me corrijam se eu estiver errada. E que isso foi para a época muito representativo e ainda é muito representativo. O que elas fizeram ainda se reflete, entendeu? Ainda tem muita... Deixa um legado. Né? Deixou um legado e um exemplo na época e ainda... repercussões não só do ponto de vista literalmente do legado físico, mas como exemplo, como, enfim. E aí, olha só que interessante. Aconteceram 2 coisas interessantes. Uma é uma notícia, tá? A notícia é que a USP desse ano ela não vai fazer escolher nenhum livro de homem, nenhum texto masculino. Só, nenhum Machado de Assis, Drummond, nada. Só vai escolher livro de autoras, mulheres. E eu achei isso muito interessante, muito interessante. Óbvio que gerou polêmica, né? Óbvio que gerou polêmica. Aí eu queria saber o que vocês acham disso, deles terem, tipo assim, focado, tipo, vamos botar mulheres, só mulheres esse ano, na USP. E a outra coisa, outro diálogo que eu queria botar foi uma situação hoje que aconteceu, que é uma coisa, porque a gente vai do erudito pro popular aqui, né? Rapidinho, do erudito pro popular. Lembra aquele negócio que eu falei para vocês da Ana Hickman, que vocês falaram assim, quem? Então, Ana Hickman, que é a apresentadora da Record, que está envolvida num caso em que ela apanhou do marido. Eu sei que ficou longo essa criação de casa, mas é que as coisas se juntaram. Cara, aconteceu uma coisa tão bizarra hoje. Ela apanhou do marido. E aí eu tava no consultório, lembra que eu falei pra vocês? Eu tava no consultório e nem consegui concluir a história. E o senhor apanhou do médico? Não, mas quase apanhei da outra pessoa que estava na sala do consultório, sem brincadeira. Porque foi assim, eu tava falando com a minha mãe, e falei assim, olha que interessante, o cachorro que a Ana Hickman resgatou, foi que defendeu ela do marido, Eu falei, que engraçado. Tava falando isso pra minha mãe que estava em frente. Do lado, um casal que não estava participando da conversa, se meteu na conversa e falou assim, um absurdo, né? Um absurdo o homem bater na mulher. Aí eu falei assim,
Aham. É. Mas tipo assim, obrigada pela intervenção, mas, mas tudo bem, é isso aí. Aí o homem falou assim, ele tinha que tomar 10 anos de cadeia. Aí eu falei assim, anotado. Aí eu continuei falando com a minha mãe. E aí a coisa foi continuando do tipo, minha mulher não se bate. Aí eu, ok. Aí ele entrou no, porque na minha terra não tem disso. Aí eu, ok. Qual é a sua terra? Líbano. Aí eu, ok. Ok, exatamente. Aí rolou aquele entre olhos assim. Eu falei, ok. Aí a mulher falou assim, nem da onde a gente vem, que é Dubai, as mulheres são muito respeitadas. Muito. Aí eu mandei Super. muitíssimo. Aí a coisa virou, olha, em questões de segundos, gente, sem brincadeira nenhuma. Segundos. O homem virou do 10 anos de cadeia, tá anotado aí, né? 10 anos de cadeia, que ele falou, a Ana Hickman também pediu, né? Olha, eu e minha mãe te gelou na sala, assim. O ar-condicionado que já estava ligado virou assim, 0. Ela pediu, né? Aí eu, pediu o quê, senhor? Ela, ué, para apanhar, né? Custava ter ficado calada? Gente, vocês entendem isso? Bom, eu não sei o que é Ana Hickman. Eu mal sei quem é essa senhora. Mas aí eu fico pensando, você entende? As mulheres naquela época tiveram que superar o que a gente ainda tem que superar. Não, Percebe a ponte? O que a gente ainda tem, o que elas passaram para conseguir alguma coisa, o que a gente ainda passa para conseguir alguma coisa, o que esse texto de representatividade de pedir que a USP está fazendo para destacar um lugarzinho ao sol das mulheres. Isso da USP, entende? Isso da USP me incomoda muito. Eu acho que esse politicamente correto, isso está me irritando cada dia vez mais, entendeu? Porque, por exemplo, aí ele que é um homem vai lançar um livro, como não está hoje na temática do politicamente correto, entendeu? Que não passa por determinadas exigências do politicamente correto, é bem mais duro de você fazer a divulgação. Mas sempre foi bem mais fácil. É isso a questão. Pô, não, você fazer divulgação de livro no Brasil é um... Não, é difícil, mas para a mulher ter dificílimo. menos visibilidade, Clóvis. Sempre teve. Entendeu? Eu acho que você tem que dar visibilidade ao que é bom. Não, eu vou privilegiar isso aqui porque é mulher. Não, claro que você tem que privilegiar o que é bom. E a diferença com que a gente está conversando é que, por exemplo, nenhuma escritora atualmente foi impedida, nem na época, a Júlia Lopes de Almeida, não foi impedida de publicar. Né? Foram? Ela foi editada na Argentina, inclusive. Foi. Não, mas Agora, no caso de subir o palco, é diferente. Não. Impedido de publicar foram várias. Inclusive foram os textos roubados por homens. Minha única dúvida historicamente. Minha única dúvida em relação ao que o Clóvis coloca é: você acha, Clóvis, que isso tem a ver com especificamente o politicamente correto? Por que... Você acha que a autora de Frankenstein, gente. A autora de Frankenstein, ela só conseguiu a autoria de volta do trabalho dela porque o pai dela era o editor. Porque o marido roubou o texto dela. A minha dúvida é assim, Virginia políticas Woolf, afirmativas têm a ver com politicamente correto? Eu acho que a política afirmativa eu não sei, às vezes claro. me irrita, entendeu? Entendi. Eu não sou contra, não. Eu acho que, por exemplo, o Brasil tem uma dívida gigantesca com os pretos, né? Gigantesca, né? Isso. Agora, como é que você resolve isso, entendeu? Eu sou super favorável a cotas, né? Às vezes eu fico impressionado quando eu vejo professores universitários dizendo agora, só agora, a partir de, sei lá, nos 20 anos, que eles começaram a ver alunos negros em sala de aula. Sim. E quem milita em escola pública viu menino preto a vida toda, entendeu? Olha, eu vou contar para vocês uma coisa que me tocou. Eu faço há 20 anos, na Escola de Música do UFRJ, onde eu criei o curso de cravo, eu faço um evento chamado Semana do Cravo, e que reúne professores e alunos de cravo do Brasil inteiro. Então tem gente de Recife, tem gente de São Paulo, tem gente de Brasília, tem gente de Tatuí, interior de São Paulo, enfim, né, os lugares onde tem curso de cravo.
o que a gente foi percebendo? Até culminar no ano passado, na edição que foi a 19ª, talvez metade dos alunos que tocaram, talvez metade eram afrodescendentes. Um avanço, né? Tocando cravo, que é um instrumento que Diferente. então, esse é o estereótipo, João. Estereótipo, pelo Entendeu? menos, sim, É um instrumento como outro qualquer. Entendeu? Mas é um instrumento erudito. Mas o piano também é, a flauta também é, o violão também Sim. é. Entendeu? Mas- Esse é um estereótipo. É um- Entende? Mas se tem, por exemplo, ele é menos você divulgado, quer- ele é menos isso popular sim. nesse sentido, Sim. né? Mas é instrumento caro, né? As mas pessoas não uma têm. flauta Não também tem é, um pra piano tocar. também é. Hã? As pessoas, muitos desses instrumentos grandes, É, as as pessoas pessoas não não têm, têm. né? As, Não, as tanto universidades piano quanto têm. cravo, né? As Não universidades. Mas são estereótipos, vocês percebem? Quer Sim. dizer, como é que no Brasil. Então, eu não me lembro agora se foram. Quantos alunos? Talvez 14, 20, não me lembro. A metade, mais ou menos, né? Era afrodescendente. Entendeu? Então, quer dizer. Porque a pessoa se interessa por um som, por um instrumento, independente de qualquer coisa. Agora, o que a gente precisa fazer é viabilizar que a pessoa tenha Mas é acesso exato a isso. entendeu? É exatamente isso que você está falando. É trazer acessibilidade para as pessoas que não podem comprar um cravo poder tocar um cravo. Mas entendeu? eu acho, assim, particularmente muito bom a gente ter visões diferentes e discordantes Sim, sim. desse tipo de tema, até porque é uma pergunta de criação de caso, a ideia é gerar ideia polêmica de- mesmo, gerar algo burburinho. é. Mas é porque uma notícia como essa, com esse tipo de ação afirmativa, ela, na minha maneira de enxergar a política, ela se assemelha de alguma forma à política de cotas. Claro que aí a gente está no sentido de valorizando os artistas ao invés de valorizar a acessibilidade em espaços públicos, né? É uma outra forma de se manifestar. É. Mas para mim ela dialoga. Então eu acho, assim, curioso. Você, por exemplo, ser uma pessoa favorável às cotas, mas achar que inadequado. Não, eu esse acho que movimento. você tem que escolher pela qualidade do texto, não é pela, sabe, Pelo gênero. Entendi. Mas eu acho entendeu? que eles escolhem pela qualidade do texto, só que eles escolhem a qualidade do texto feminino. Eles não escolhem o masculino. Eles falam assim, olha só, esse ano não vai entrar texto de homem, só texto feminino. Bom. Não, porque, por exemplo, É isso. eu conheço uma herdeira da Cecília Meirelles, e um dia ela me contou qual era o tamanho do business da herança da Cecília Meirelles, mas é uma coisa muito milionária. Eu falei, como que é isso? Como assim, muito milionário? Porque são tantas edições que Ah, são sim, lançadas sim. de Cecília Sim, Meirelles sim, que sim. ganha Sim, imagino. rios de dinheiro. Sim. Ontem morreu um acadêmico, né? Alberto Costa O Silva. Alberto Costa Silva, que tem um livro maravilhoso sobre a África, não sei se você conhece. Quem vai postular é a nossa amiga Mary Del Priori. Você conhece a Mary, né? Não conhece não? Por que eu achei que você conhecesse? Não. É, Quer dizer, a historiadora. gente tem um amigo em comum. Mas Eu não achei que a conheço. Cecília Meirelles É o morava... Braz, né? Isso. Tinha passado a vida toda em Laranjeiras. Não, acho que ela é de Minas, depois veio para Laranjeiras, né? Uma coisa assim, você que Eu sabe acho que era no tudo. Cosme Velho Não, que ela morava. ela morou no Cosme Velho há muito tempo, mas ela não é do Rio. Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo. Ela não Bom, é mas do... enfim, tá entendendo? Ou seja, ela não precisou de nada, entendeu? sim. A Raquel de Queiroz foi, acho que a primeira mulher da Academia Brasileira Foi a de verdade Direito. que era. Sabe, cavou seu espaço, ninguém nunca teve que dar. Ela abriu o espaço dela, né? Agora, hoje tem isso, entendeu? Não, agora. Será que vão ser adquiridos livros, bons livros, entendeu? Eu vou pegar. Teve essa discussão agora do rapaz que escreveu Torto Arado, né? Que teve uma discussão com Água Lusa. Né? A primeira. Não sei se vocês conhecem essa história, né? Como é o nome do rapaz que escreveu? Itamar Vieira. O Itamar escreveu Torturado, que foi um enorme sucesso, né? Uhum. Depois ele fez um segundo livro que parece que não... É sempre difícil fazer um livro subsequente de um estrondoso sucesso. E aí uma crítica falou mal do livro dele. E o que ela falou mal? Quem falou mal? Falou que era óbvio. Falou que na 5ª página matou o final do livro. Qual foi a linha de defesa dele? Claro, ela é branca, ela está me atacando. Entendo. Aí o Água Lusa se meteu na discussão e falou assim, meu irmão, quando você recebeu uma crítica,
vai lá e considera. Não ataca quem te criticou. Você tem que aprender com a crítica, entendeu? Esquece esse negócio de que não é uma questão racial, entendeu? Bom, aí eu entraria num campo que eu te conheço, né? Do meu lugar, eu não Bom, eu não li o livro, não posso opinar. Eu não conheço o livro, Eu não não posso conheço opinar, a não li o livro, não dor posso dele. opinar. Não, mas enquanto é a pessoa discussão, né? O que vale Sim, é a discussão. Se ele realmente Mas- falou isso, ele atacou, ele levou pro pessoal. Agora, eu não Você li ser o livro, criticado não sei faz nem se é parte, verdade. entendeu? Claro, Você faz claro. parte. Eu- E essa é uma crítica bem dura, né? Você falar que na quinta página você matou Sim. o final do livro. Mas às vezes você na quinta página realmente mata o final do livro. E se você é crítico, porque É meio eu, a tua quando- função mencionar quando, isso, eu né? quando O escrevi cinema americano, né? Que você com 5 Não, minutos eu recebi mata o críticas. Eu, quando escrevi em inglês, o meu livro foi escrito em inglês, eu mandei para a editora em Londres. Ela escreveu coisas bem mais duras do que isso para mim. Mas bem mais duras do que isso para mim. E eu tive que reformular meu livro inteiro, porque ela escreveu coisas assim, daí para baixo, entendeu? E eram duríssimas, entendeu? Aí eu falei assim, pô, melhor receber dela do que receber Do público. do público, Claro. entendeu? Eu fiquei grata, eu não fiquei, tipo, levando o pessoal. Não, Eu fiquei grata. Mas aí... Mas uma coisa é um cara consagrado, né? Fez um enorme sucesso e vem alguém. Não, eu acho que depende muito do quanto estrada você tem com crítica também. A questão é... Agora vamos para encerrar. A gente, infelizmente Infelizmente, precisa porque... encerrar. Infelizmente, porque eu falei que o papo papo é bom pra caramba. Eu falei que já mostrava... É. Mas a gente não pode deixar de mencionar os seus Os seus lançamentos. É verdade. claro. Bom, ele tava deixando de falar. É verdade. Não, tava de... Olha, Pra quem nos acompanha ao vivo, Agora é o Você momento quer de dar... falar. pra quem nos acompanha ao vivo, inclusive, tem um amanhã no Rio. Você agora tem que falar pra câmera. Esse é o momento da Esse é o câmera. momento. E O agora? momento da câmera de falar lançamentos Bom, e aí, gente? de amanhã de São Olha, Paulo. É Tô isso, esperando isso, todo mundo Clóvis. isso aí, Clóvis. Mandou Bom, bem, mais mandou experiente bem. que eu, tá vendo? Amanhã, É isso dia aí, 28 garoto. de novembro. Pega isso aí, pega aí. Sim, Isso. às 19 horas, na livraria Janela do Isso. Shopping da Gávea. Aguardo todo mundo lá. Quem vai vir bater um papo comigo vai ser o Rui Castro. Grande Rui Castro. Grande Rui Castro, uma honra muito grande. Ele assinou a 4ª capa do livro. E no dia 30, na quinta-feira, eu vou estar na Martins Fontes, da Paulista, autografando também o livro Muito Além dos Salões, Bebê Lime Castro, Musa do Rio em 1900. É isso. Isso aí. Ó, é lançamento interestadual. Interestadual. É isso. Pô, É muito isso. bom. Parabéns Obrigado. e Parabéns. muito sucesso nesses Obrigado, lançamentos. obrigado. Vamos voltar pro Prazer. bar. É isso. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo Foi convite. muito bom mesmo. Muito Obrigado obrigado a ao vocês por Clóvis. terem topado. Valeu, Clóvis, é seu cara. Vamos então para objetivas considerações finais Sim, e junto com considerações. os jabás, É, né? os jabás dos seus. Os seus respectivos. Não, o jabá Você é tem- amanhã. O meu Não, jabá você tem é. jabá? programa, Não, você tem- eu não tenho. Não tem Instagram, essas Não coisas? tem. Não Ele tenho. é tímido. Não tenho. Tímido. Não quer Não, falar não do precisa programa? não. Tá bom. Não. Então, seu jabá, além do lançamento, onde o pessoal consegue o livro. Olha, ele vai estar na Amazon, Uhum. né? Está no site da 7 Letras, da editora. Boa. Né? E nas livrarias, na Janela, na Martins Fontes. Legal. É isso. Eu acho que eu não esqueci nada. E para o pessoal saber mais um pouco dos teus projetos, Olha, teus concertos. marcelofaguerlande.com.br ou no Instagram, Marcelo Faguerlande. @MarceloFaguerlande. Isso. Então, isso. tá aí. É isso. É isso. Autoexplicativo. Sigam também @criadores de casos, certo? E Iago, vem aqui para um segundo, que é o seguinte, sigam também @Nona Madeira Estúdio, que é esse belo espaço localizado na Rua das Laranjeiras 336, sala 210, que apoia esse projeto e que, Sim. né, Cristina Teixeira, viabiliza episódios fantásticos como este que acabamos de ter nesta segunda-feira de meu Deus. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigado a cada uma e cada um dos que nos Até o acompanharam próximo. até aqui. Até a próxima. Fechou. Foi? Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso canal do Spotify. No YouTube você encontra a gente no canal Trampo, onde você pode assistir a este e os demais episódios em imagens. É youtube.com/trampo.
Trampo Canal e em nosso Instagram, @criadores de casos. E aproveita e dá aquela moral também para a galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram Cristina Teixeira em @cris313 e o João Dabu em @joãodabu. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos. Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso canal do Spotify. No YouTube você encontra a gente no canal Trampo, onde você pode assistir a este e os demais episódios em imagens, em youtube.com/trampocanal e em nosso Instagram, @criadores de casos. E aproveita e dá aquela moral também para a galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram Cristina Teixeira em @cris313 e o João Dabu em @joãodabu. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos.